Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Fernanda Lima. Se você é novo aqui, já se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo que me ajuda bastante. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a trilogia da Jojo Moyes. É uma trilogia que eu gostei bastante de ler. A princípio eu queria fazer um vídeo falando sobre os 3 livros, né? Mas depois que eu li os 3 livros dela, eu resolvi fazer um vídeo para cada, porque ela aborda muitos assuntos interessantes. Então eu acho que vale a pena abordar um livro por vídeo, para não ficar muito longo também. E pra gente conseguir conversar bastante referente a cada livro. Então, deixa de enrolação e bora pro vídeo. Como Eu Era Antes de Você, ele é de 2012, foi adaptado para o cinema. Confesso que esse livro aqui, ele estava parado na minha estante. Eu estava um pouquinho relutante em ler, porque eu já tinha assistido o filme. E aí você fica com aquela sensação, eu já conheço a história, não sei se vai compensar ler o livro, né, enfim. Eu particularmente gosto de ler o livro primeiro e depois assistir o filme. Porque o livro ele é muito mais completo do que o filme, né? Vou ser sincera com vocês, a Jojo Moyes me surpreendeu nesse livro. Por mais que você já tenha assistido ao filme, que você conhece os personagens, quando você lê o livro, você consegue perceber outras mensagens que ela tenta passar pra gente, né? Que no filme eu não percebi. Eu fiquei focada muito no romance, né? Entre a Louisa Clark e o Will Traynor. E você fica torcendo pelo casal aí. Mas quando você lê o livro, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Quando eu li o livro, eu comecei a perceber os detalhes e a mensagem que ela estava transmitindo através dessa história. E aí hoje eu quero conversar com vocês referente a isso. Não ao romance em si, mas o que a autora estava tentando nos dizer ao longo da história. Nesse livro, a gente vai conhecer a Louisa Clark, né? Ela é uma mulher de 26 anos. Ela trabalha como garçonete em uma lanchonete. Ela é muito insegura, ela tem muitos medos. A família dela tem dificuldades financeiras, então ela trabalha para ajudar a família dela. A família dela é uma família grande, tradicional. Ela tem um namorado que se chama Patrick. Ela namora com ele há 7 anos. Então ela acredita que ela vai se casar com ele e vai ter filhos e vão viver felizes para sempre. E é isso que ela espera da vida dela. A grande guinada aqui na vida de Louisa é quando ela perde seu emprego e precisa urgentemente arrumar um novo, porque ela não pode ficar desempregada. A família depende muito dela. O pai dela está desempregado, então basicamente ela ajuda na renda de casa. Então ela se vê num beco sem saída, ela precisa arrumar um emprego, né? Mas por conta que ela não tem experiência e nem tem estudo, ela fica bem complicado dela conseguir alguma coisa melhor. E a vaga que se encaixa para ela é de cuidadora. A princípio ela sabe que ela vai cuidar de um cadeirante, mas ela não sabe muitas especificações da vaga. Quando ela chega lá, ela se surpreende porque na cabeça dela ela ia cuidar de uma pessoa mais de idade e ela acaba encontrando o Will Traynor, de 35 anos, que é um rapaz jovem, bonito, que está numa cadeira de rodas, né? Ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico por conta desse acidente de moto. É assim que os personagens se encontram, né? Ele era executivo, ele era um cara vivido, ele tinha dinheiro, ele viajava, ele tinha uma vida perfeita, ele gostava de esportes radicais, ele viajou muito, então ele é um cara vivido, experiente, mas que por infelicidade do destino, ele sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico, né? Então ele está preso, enclausurado em uma cadeira de rodas, e para ele a vida não tem mais sentido. O contrato de trabalho da Louisa é apenas 6 meses, mas ela não sabe o porquê. O que ela não sabe é que o Will já tem decidido que ele não quer mais viver, ele não tem mais motivos para viver. A gente acha que é um romancezinho clichê, mas não é, né? Aqui tem muitos assuntos entre linhas, né? A autora, ela debate muitos temas aqui. E o que eu quero conversar com vocês hoje é referente a isso. Não é uma história de romance clichê. O final ele é totalmente triste, né? Então eu quero compartilhar com vocês o que eu consegui tirar de reflexão desse romance que a autora Jojo Moyes escreveu para nós. Em primeiro lugar aqui, gente, você percebe que ela vai discutindo
o tema de mobilidade urbana. Ao longo do livro, ela consegue descrever os desafios que uma pessoa cadeirante enfrenta ao se locomover, né? Quando ela precisa se locomover, né? Ela discute o espaço físico, né? A Louisa, ela tem muitas dificuldades quando ela decide sair com o Will para qualquer lugar, sabe? Toda vez que ela quer sair para algum lugar, vem inúmeros desafios. A calçada não tem rampa de acessibilidade, os restaurantes, os estacionamentos são longe, ou então às vezes os estacionamentos não tem calçada, é no barro ou é na grama, e ela não consegue empurrar a cadeira de roda, às vezes ela tem que chamar outras pessoas para ajudar, se chove é um caos. Então ela discute bastante a acessibilidade aqui, né? Eu achei muito incrível ela discutir isso, porque quando você assiste o filme, você não para pra perceber isso. E quando você tá lendo, ela vai abordando assim os assuntos que você começa a se sentir aflita na pele da Louisa, né? Que ela é uma menina pequena e ele é um homem, né? Numa cadeira de rodas, então ela tem bastante dificuldade em locomoção. Então ela não consegue locomover ele assim, ela precisa de muita ajuda para isso, né? E o tempo todo ela pensa no que o Will está pensando referente àquilo, né? Ela fica pensando, meu Deus, o que ele está pensando, né? Ele deve estar com vergonha, ele deve estar constrangido, né? Então ela tenta mostrar para você como a pessoa está se sentindo referente a tudo que está acontecendo ao redor dela. A pessoa cadeirante, né? O humano ali que está ali, que tem sentimentos. Então, a acessibilidade é bastante discutida aqui nesse livro. E os desafios que é para uma pessoa cadeirante, né? Não só para um cadeirante, mas para você pensar e refletir referente às pessoas com deficiência, né? Principalmente que precisam de se locomover aí. Porque a cidade nossa contemporânea, ela não foi pensada para as pessoas com deficiência, né? E por mais que a gente tenha avançado aí, ainda é muito precário, sabe? E era isso que eu queria passar para vocês, referente a esse tema de acessibilidade. Ela discute bastante aqui no livro. Se vocês lerem, vocês vão perceber isso. O outro ponto que a autora discute bastante aqui é a diferença, né, social entre o Will e a Louisa, que fica muito claro, né? Ele é um cara experiente, vivido, viajado, né? Ele foi para vários lugares, ele fez muitas coisas, né, que o dinheiro proporcionou a ele. E Louisa não, ela é uma pessoa mais introvertida, e aí ele tenta mudar ela, sabe? Ele, com todo o conhecimento e experiência dele, ele quer transmitir para ela tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu da vida. E ele não entende porque que ela é conformada, sabe? Ele vê nela um potencial, assim, enorme, né? Porque ela tem saúde, ela tem as duas pernas para andar, né? Para onde ela quiser ir. Ela é uma pessoa alegre, espontânea, né? Então ele preso ali naquela cadeira de rodas, ele fica, né, louco com ela, ele começa a ensinar ela a ter uma opinião própria, a ler outras coisas, a gostar de coisas clássicas, né? Ele transmite todo o conhecimento que ele tem para ela e ela transmite toda a alegria que ela tem, a espontaneidade assim para ele. Então os dois meio que se complementam, né? E a diferença social ali é deixada de lado. A Louisa, ela consegue ver, além de um cara tetraplégico, ela consegue ver um ser humano com sentimentos ali. Ela consegue ver ele através da cadeira de rodas dele, né? E isso encanta muito ela. Outro ponto aqui que eu acho assim o mais interessante de todos que ela abordou nesse livro, né, nesse romance, é o respeito ao próximo, né? Você se pôr no lugar da pessoa, você tem empatia pela pessoa. Quando ela descobre que o Will Traynor, ele quer dar fim à sua vida, ela fica muito furiosa, ela não entende o porquê, sabe? Ela quer que ele veja a vida com os olhos dela, ela quer que ele faça tudo para se adaptar àquela cadeira de roda, àquela nova vida. Ela leva ele numa viagem para mostrar que é possível, sabe, viver, que ele não precisa pôr fim à vida dele. O Will, ele é um cara vivido e ele não queria perder a imagem que ele tinha de tudo que ele vivenciou, né? E não só isso, tem muitas outras questões envolvidas, né? Tem gente que consegue superar e viver uma vida normal, né? Ter filhos, casar. Mas o Will não, ele não tinha perspectiva, ele sabia que não tinha cura
para a deficiência dele, ele sabia que ele ia viver o resto da vida dele preso naquela cadeira de rodas, dependendo de outras pessoas e recebendo aquele olhar de pena das pessoas, né? Sendo que ele já teve a oportunidade de correr, de vivenciar tudo que o mundo poderia proporcionar para ele. Então ele está satisfeito com a vida que ele teve, né? Ele viveu o suficiente para ele. Né? Então, e ele quer guardar aquilo com carinho, né, no coração. Ele não quer que essa memória seja substituída por uma outra experiência dele na cadeira de rodas, né? Então ele quer só guardar as experiências boas que ele teve. E é uma luta, porque a família dele também fica muito brava com ele, as pessoas, né, não entendem o porquê ele quer fazer isso, né? Então, a autora, ao longo do livro, ela vai trabalhando, né, essa questão de aceitação, de respeito ao próximo, de empatia, né, com a pessoa. E é muito complicado isso, né, porque eles têm que passar por cima de um código moral, né. Quando você aceita participar, né, de um suicídio assistido, você passa por cima das suas crenças. A sociedade ainda não está preparada para aceitar isso, né? Passar por cima de todas essas crenças e por cima esse código de moral que a gente segue, né? Desde sempre, né? É muito difícil para todo mundo aceitar que uma pessoa ela quer pôr fim à sua vida, né? No último momento, assim, do livro é que a Louisa, ela aceita, sabe, a decisão do Will. Ela entende, compreende, né, o porquê ele quer fazer aquilo e ela apoia ele, sabe? E ela pensa nele, no que ele deseja, né? O respeito ao desejo dele. No final, ela sabe que ela precisa estar lá, porque ela sabe que ele vai se sentir bem e que ela também vai ficar bem com aquilo, né? Por mais que a sociedade rotula ela depois, né? Ela sofre muito preconceito por conta disso, mas mesmo assim ela consegue compreender, né, o desejo dele. Então, o final da história é muito bonito por conta disso, né? Ela se coloca no lugar dele, ela tem empatia e respeita o desejo dele. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eram essas as mensagens que eu senti que a autora passou nesse livro, né? Que é o respeito ao próximo, empatia, a acessibilidade, a dificuldade que os cadeirantes têm, né, os desafios que eles enfrentam, os olhares, né, que a sociedade lança para esse deficiente. E outra coisa também, a sociedade não está preparada para lidar com isso, né? As pessoas não sabem como se comportar perante uma pessoa com deficiência, né? Que nem ele era tetraplégico, então ele só movia o pescoço, né? Ele não movia os braços e nem as pernas. Então, às vezes as pessoas chegavam para cumprimentar ele dando as mãos, né? E aí as pessoas ficavam meio que constrangidas, não sabia se abaixava, se olhava no olho dele. A sociedade não está preparada para lidar com pessoas com deficiência. Essa é a grande questão. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande e até mais!